Oiê, eu sou a Li Sims e hoje eu vim trazer uma construção de uma casa da vida real. Não, você não escutou errado, eu escolhi uma casa da vida real para vir fazer para vocês e esse é um quadro que eu vou trazer. Então eu espero que vocês imaginem ou que vocês esperem que esse não vai ser um quadro com casas super bem decoradas, com muitos detalhes. Vão ter alguns lugares da casa que vão ter espaços faltando, que não vão ter decorações, porque casas da vida real muitas vezes não tem esse tipo de decoração. A minha, por exemplo, não tem. E a casa que eu trouxe hoje é uma casa que não tem muita decoração, só tem os móveis mais necessários mesmo. A casa que eu trouxe hoje é a casa inspirada na casa da minha avó. Eu peguei a casa dela como referência e trouxe aqui para vocês. Foi um pouco difícil de organizar o espaço, porque eu peguei um lote que não era muito legal para isso, deveria ter me atentado mais a isso, mas eu fiz o melhor que eu pude. Inclusive, o lote foi tão complicado de construir que eu tive que construir ele na lateral, justamente por isso que na galeria ele não vai ter uma foto, sabe, de frente assim muito bonita, porque a frente dele não ficou exatamente assim do jeito que eu queria, não ficou exatamente perfeito. A construção dessa casa, né, a divisão dos cômodos foi um pouco complicada, porque apesar de ser uma casa tecnicamente simples, os espaços do The Sims eles são muito confusos, e aí para encaixar tudo dentro é muito complicado. Então o quarto ele ficou muito desproporcional, o quarto da minha avó é um pouco menor. A sala ficou muito pequena, mas comparada à sala dela real, ficou pequeno demais. Então assim, foi um pouquinho de perrengue para conseguir fazer. Eu murei a casa da minha avó, né, essa casa aí da vida real, com meia parede primeiro, só que depois eu achei que não ficou legal, então eu substituí por essa cerca aí que ela parece uma meia parede. Coloquei esse portão, o portão da minha avó não é esse, mas esse foi o portão que mais se assemelhou ao portão que ela tem. Eu fiz aí uma plataforma mais alta e outra plataforma menor para fazer como se fosse a escada. A casa da minha avó tem uma plataforma só e a pessoa sobe para essa plataforma, depois entra no terraço da casa dela. Mas não ia dar para o sim subir, então eu precisei criar outro degrau para a plataforma para conseguir subir. E aí eu coloquei essa porta aí transparente do pacote de estufa, porque a casa da minha avó, o terraço ele é gradeado, só que não tem grade como porta. Então eu tive que colocar esse, que é o que mais se parece. E essa janelinha de lado, que a gente chama de combogó, tem também na casa da minha avó, então eu coloquei essa paredinha aí e iniciei com essas duas janelas. Essa janela que vocês estão vendo que é da sala e a outra que é a do quarto. Coloquei também esse portal aí, porque na minha casa, na casa da minha avó não é um portal de madeira, mas ele não vai até o teto, então eu preferi colocar esse portalzinho aí. Escolhi a porta parecida com a porta dela, que é uma porta que tem um vidro assim na parte de cima e é fechado embaixo. E coloquei esses dois sofás, porque minha avó usa pano de sofá azul. Então eu escolhi esses dois sofás porque ela tem um sofá de 3 lugares e um sofá de 2 lugares. Ela também tem uma cadeira na sala, mas eu não consegui encaixar essa cadeira, então a gente vai fingir que ela não tem cadeira na sala. Tentei fazer um rack, porque ela tem um rack mais ou menos nessa cor aí de marrom e branco, e em cima coloquei a televisão, que na casa dela também é grudada na parede. Coloquei as luzes da casa dela são lâmpadas, só que a lâmpada que tem no The Sims, ela é muito baixa, então eu preferi colocar essa que ilumina bem, assim como na casa dela. Coloquei esse relógio aí porque também tem na sala e coloquei um azulejo, porque na casa dela também tem azulejo. Na casa da minha avó também tem um quadro que fica em cima do sofá, mas eu nem me lembro se eu coloquei quadro ou não. Só que esse quadro ele é um pouco diferente, ele não tem no The Sims, então eu fiquei meio assim de colocar. Coloquei esse tapete na entrada, porque ela tem um tapetinho na entrada, e coloquei também essas cadeiras que vocês vão ver. Eu tava procurando uma cadeira parecida com a que ela tem lá na casa dela, mas essa foi a que mais pareceu, porque a cadeira dela é desse material, desta cadeira que eu coloquei aí na porta de entrada. Coloquei as portas na casa dela, o único quarto que tem porta é um outro quarto que eu vou fazer, a porta do quarto dela não tem, então eu coloquei só o mesmo arzinho e coloquei a cama que mais parece com a cama que ela tem. Só que, como vocês podem ver, essa cama é imensa, imensa não, essa cama é minúscula para um imenso desse. Então, assim, eu fiquei um pouco agoniada assim com o espaço, mas tudo bem, deu certo. Outra coisa, o armário dela é bem grande também, então foi um pouco difícil de achar um armário que se encaixasse bem para colocar. Então eu tive que usar esse aí do Decoração dos Sonhos, que deu super certo. E é isso, em cima da cama dela tem um mosquiteiro, só que não tem mosquiteiro no The Sims, então eu peguei um ventilador de teto e coloquei, porque assim, eu acho que fica um pouco mais parecido com o que ela tem na casa dela, e dá pra ver ali no cantinho, né, como é o nome? A janela, só que a janela dela não tem cortina, tá? Coloquei o beliche, porque neste outro quarto tem beliche, e
Nesse quarto tem cortina, só que eu não consigo colocar a cortina na porta. Então eu meio que dei um jeitinho ali pra colocar uma cortina na porta e deu certo. Coloquei um espelho ali do lado da cortina, ele fica do outro lado, mas deu certo assim. Fui pra cozinha, coloquei a mesa na cozinha e coloquei essas duas geladeiras, porque sim, na casa da minha avó tem duas geladeiras. Uma mais ruinzinha e outra mais novinha. Então ela tem duas geladeiras e fui colocar também o armário, porque o armário dela é mais ou menos assim, na casa dela, né? Coloquei o fogão, coloquei a porta de saída, que é uma porta que abre em cima e embaixo, mas não tem um The Sims. Coloquei esses dois negocinhos aí pra lembrar botijão de água, porque ela deixa os botijões aí nesse lugar. E coloquei a porta do banheiro e a porta do quarto, que de fato tem porta. Coloquei aí nesse espaço um calendário, porque ela guarda os calendários dela nesse espaço aí perto da porta do banheiro. Pra fazer a pia, mudei o fogão de lugar, coloquei ele mais pro canto e coloquei essas três bancadas. Coloquei essa aí em cima pra simular como é o nome daquele negócio? Micro-ondas, porque na casa dela o micro-ondas fica aí, só que eu não consigo colocar o micro-ondas aí. Coloquei o escorredor de prato, essa fruteira aí pra preencher espaço e esse prato. E coloquei também a piazinha e assim que ficou. Fui achar uma cadeira pra colocar aí. Foi um pouco difícil de encaixar, mas no final das contas deu certo. E eu lembrei que perto da pia ela não tem cadeira na mesa, então eu coloquei só essas daí. No quarto, gente, no quarto do beliche, eu tinha esquecido, mas eu coloquei a cama do beliche em cima, a cama do beliche embaixo, e na outra parede, na parede do lado, eu coloquei uma cômoda, porque é isso que tem nesse quarto. Fui pro banheiro, fiz aí uma divisória pra simular o box e subir a plataforma, como vocês podem ver. Coloquei aí uma prateleira para colocar produto de cabelo, coloquei uma janela, porque tem essa janela no quarto dela, coloquei o chuveiro, a privada, a pia, o lixo e o papel higiênico. E lá na cozinha eu coloquei um lixo também, não sei se vocês perceberam. No outro quarto eu coloquei uma cama, uma cômoda e dois quadrinhos, porque eu nunca entrei nesse quarto da casa da minha avó, porque ele é do meu primo, e ele não gosta de entrar, não me sinto confortável. Então eu fiz do jeito que eu imagino que seja um quarto de homem, né? Agora vamos para a parte da área de serviço dela. Ela tem essa parte toda gradeada, mas como eu falei, não tem grade. Então eu coloquei a janela e a porta do pacote da estufa, porque eu acho que ficou mais próximo. Coloquei duas luzes e eu coloquei essa pedra aí, gente, porque na casa da minha avó é de cimento, e aí eu tentei deixar um pouquinho bonito e tudo mais, pra não ficar assim também tão sem gracinha, mas eu acabei colocando esse aí mesmo, só que eu fui alterando as cores pra ver qual que eu gostava mais e no final das contas ficou esse. Ela tem um tanque, então eu coloquei duas bancadas com duas pias pra simular o tanque, porque não tem tanque no The Sims, então a gente tem que fazer o que dá, né? Coloquei esse outro tanque que parece um tanque, mas não é, só que eu coloquei ali só pra dar uma preenchida no espaço. Coloquei o baldinho de lavar roupa de fato, porque aí é com ele que você consegue lavar roupa. Coloquei um tapete na cozinha, ali na porta, porque tem um tapete lá, e coloquei essas cadeiras aí, que é a cara da área de serviço da minha avó. Gente, né, na área de serviço tem essas cadeiras aí de plástico. Então, coloquei esses fitinhas aí pra parecer que tem alguma coisa pendurada. Coloquei a máquina de lavar roupa que ela tem e uma prateleira ali pra guardar a baguncinha. Coloquei o negocinho de prender roupa, só que eu tava pensando, coloco um ou dois. No final das contas, eu coloquei um só. Foi um pouco difícil de encaixar esses prendedor de roupa aí, porque na casa dela, ele não fica assim, ele fica de lado, só que não deu pra colocar de lado aí, então eu tive que dar meu jeito. Coloquei um galinheiro ali, porque na casa da minha avó tinha galinha, só que não tem mais. Fiz uma plataforma pra descer e coloquei árvores, porque na casa dela tem muita planta. Ela tem pé de pitanga, tem pé de acerola, tem pé de abacaxi, mamão, tem um monte de pé lá na casa dela e um monte de mato, então eu coloquei. Não sei se vocês perceberam, mas pra contornar a casa, eu coloquei um cimentinho aí, porque na casa dela tem. E eu também coloquei uma plataforma pegando toda essa lateral, porque na casa dela também tem. Depois eu percebi que metade dessa parte lateral da casa tinha que ter plataforma. Aí eu fui ajustar para colocar a plataforma, porque na casa dela, dessa lateral é metade plataforma e outra metade plantinha, que nem vocês estão vendo aí, porque ela também tem planta do lado da casa dela. Ô, senhorinha pra ter planta. E aí eu coloquei a plataforma e ajustei a cerca também. E agora vou colocar... eu coloquei uma bicicleta, porque não tem moto no The Sims, meus tios têm moto, então eu coloquei a bicicleta para simular uma moto. E agora vamos para o tour. Eu não sei se eu esqueci de colocar esse negócio aí do carteiro, mas ele tá, então vamos dizer que eu coloquei, né? Então, entrando na casa dela, você dá de cara com esse portão que não é assim, mas foi o mais próximo que eu encontrei do que ela tem na casa dela. E aí, eu tava tentando entrar sem precisar ir pro modo normal e depois ir pra terceira pessoa, mas não dá, porque o The Sims não gosta de mim, gente. Então, tive que fazer assim. Aí, tá a bicicleta, eu poderia colocar outra bicicleta pra preencher espaço, mas ela tem basicamente isso. E aí, eu coloquei ali pra subir na plataforma, porque
porque, gente, meu Deus, a casa da minha avó é assim. Você sobe nessa plataforma e vê a casa do vizinho. É maravilhoso. Mas tem que fazer um pouquinho mais de esforço, porque a plataforma da casa, o muro da casa dela é um pouquinho mais alto pra casa do vizinho. E aí eu vou entrar agora no terraço pra vocês verem, gente. Minha avózinha, meu Deus, igualzinho a casa dela. Eu poderia ter colocado uma caixa de luz ali, porque tem na casa dela, mas eu esqueci, gente. Mas eu achei que ficou bem parecido, tá? Sentei nas cadeiras pra vocês verem que tava bem funcional. Porque se você quiser sentar só pra passar o tempo, minha filha, está aí. E eu acho que essa é uma boa casa pra, tipo, começar, sabe? Pra fazer, tipo, uma sériezinha assim do lixo ao luxo, com uma casinha mais simples. Eu acho que super funciona. Mostrei... Ah, deixei os quadros, tá vendo? Deixei os quadros pra simular os quadros que ela tem na parede, que é de uma... da neta dela. E que eu também sou neta, mas não é meu. Um absurdo, eu também acho. Assim, tava a sala, deu pra ver ali a janela, né? Esse espelho, ele fica desse lado esquerdo, mas não deu. Então, eu coloquei do outro lado, porque tem um espelho. Aí, o quarto dela, gente, simplérrimo, me deu uma agonia. Mas uma agonia, só que a entrada do terraço é igualzinha, né? No mesmo nível do quarto. Então, eu não quis mudar isso, quis deixar exatamente do jeito que tava. E essa parte do lado aí do guarda-roupa, entre aspas, né, que eu coloquei, que não tem nada. Gente, não tem nada mesmo na casa dela. O meu avô pendura pão ali. Só que não tem como pendurar pão no The Sims. Então, eu só deixei sem nada mesmo, porque é um espaço que não tem nada. Agora, vamos para o quarto que o meu tio dorme. Aí eu esqueci. Eu não tinha visto que tinha cômoda. Só que é um beliche com 2 camas normal. Dorme meu tio e meu avô, se eu não me engano. Então tinha que ter, né? Porque onde é que meu avô ia dormir? Meu avô tem que ter um lugar pra dormir, né? Então eu coloquei essa cama aí embaixo. Eu coloquei qualquer cama, gente, porque, enfim, tanto faz. Coloquei a cama mais parecida com a parte de cima que tinha. E tem essa cômoda aí do lado, que vocês estão vendo, que eu coloquei. Nessa cômoda ficam os objetos da igreja e outras coisinhas que a minha avó guarda. Então achei que ficou bem a cara dela, né? Assim, da casa dela. Agora eu vou pro quarto? Vou pro quarto do meu primo. Como vocês sabem, eu não sei se é assim, mas eu acredito que seja básico também. E eu achei um quarto bem homem, assim, sabe? Na minha sincera opinião, achei bem a cara dele. Essa mesa aí, gente, na verdade, ela só tem 3 cadeiras, mas eu coloquei 4 pra dar mais espaço, né? A cozinha ficou muito, eu acho que foi o cômodo mais parecido, gente. Ficou muito, muito bom. A mesa, ela é só um pouquinho mais pra lá, mas no The Sims não tem como, né? Então, tive que fazer de acordo com o que dava. O banheiro também ficou muito parecido. O único detalhe que eu acho que não tem essa elevação, mas eu quis fazer pra dar um pouco mais de contraste entre o resto do banheiro e a parte do box. E aí, saindo do banheiro, gente, ficou muito igual. Passando agora para a parte de trás, é exatamente assim a casa da minha avó. Acho que não tem essa prateleirinha aí que eu coloquei, mas ela tem umas coisas guardadas, então eu quis colocar e ficou muito parecido. Fiquei muito orgulhosa. Agora, indo pra parte de trás, esse galinheiro na casa da minha avó não existe mais, mas ela passou tanto tempo com as galinhas na casa dela, gente, que eu fiz questão de colocar essas benditas galinhas aí. Que um dia, um galo da minha avó veio aqui pra minha casa, eu coloquei o nome dele de Frederico, e o galo, ela matou o galo, gente. Eu não tive coragem de comer o galo, porque, enfim, né, eu dei nome pra ele morou uns 3 dias aqui comigo, mas eu sou uma pessoa responsável, né? Eu não ia comer um galo que eu tinha, né, abrigado aqui na minha casa, que eu sou uma pessoa de bom senso, né? Então, essa ficou a casa, uma casa bem simples para uma gameplay, assim, do lixo ao luxo. Uma casa meio média, assim. Então, eu gostei bastante. Achei que o resultado ficou muito bom. Exatamente como eu esperava que fosse ficar. Comenta aqui se você gostou e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.